Pousar na água sempre é muito arriscado. E se for de noite, então? Então, senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu já falei aqui como é perigoso um avião pousar em emergência na água, né? Mas mesmo assim, nos últimos tempos eu acabei trazendo alguns casos com finais emocionantes envolvendo esses tipos de pousos sobre o rio ou sobre o mar, como o pouso do rio Hudson, por exemplo, aquele lá do filme Tom Cruise, sabe qual é que é? Então, ou então aquele DC-4 cheio de ouro que pousou lá na Ilha Grande, todos com sucesso. Terça-feira, 16 de outubro de 1956. Um Boeing 777 Stratocruiser da matrícula November 90943, que fazia o voo 06 da Pan Am, ou a extinta American World Airways, fazia parte de um luxuoso voo regular de que dava a volta ao mundo, indo pelo leste, tá? Saía lá da Filadélfia, que fica na Pensilvânia, até São Francisco, na Califórnia. Só que ao invés de fazer isso, fazia isso, ó, dava a volta ao mundo inteiro, passando pela Europa, Ásia e várias ilhas do Pacífico. Sempre que eu falo de cidades icônicas americanas, assim, eu lembro da importância do visto EB2 para quem deseja trabalhar e morar legalmente lá nos Estados Unidos. Eu já falei isso antes e eu relembro a dica para vocês. Tá interessado em trabalhar e morar legalmente lá nos Estados Unidos? Então procura um profissional qualificado que dê assessoria com equipes de especialistas que estão atentos a todos aqueles detalhes minuciosos do processo para a obtenção desse visto, hein? Você pode obter informações diretamente no canal do YouTube da Toledo Associados. Foi lá que eu aprendi que só o fato dos Estados Unidos estarem precisando de mão de obra qualificada, como pilotos, mecânicos, controladores de voo, comissários de bordo, não significa que eles vão facilitar a entrada desse pessoal não, tá? O processo é o mesmo e você precisa de ajuda para tudo isso. Então dá uma chegada lá no canal da Toledo Associados, que eles têm ótimas informações a respeito do processo todo. E lá você tira suas dúvidas. O link para o canal deles está aqui na descrição e também no comentário fixado. Voltando para o nosso Stratocruiser, veja só se não era luxuoso. Ele tinha 2 andares, sendo de baixo um bar no deck e o de cima os assentos. Além disso, tinha beliches para que os passageiros pudessem dormir confortavelmente se quisessem. E a parte onde ficavam os passageiros era bastante larga e espaçosa. O Stratocruiser ficou conhecido por fazer longos voos sem escalas, mas era muito caro de operar. E esse foi também um dos motivos que fez com que ele não durasse muito no mercado. Naquele dia, havia 31 ocupantes em voo, sendo 24 passageiros, incluindo 3 crianças, e 7 tripulantes. O comandante da aeronave era o capitão Richard Ogg, um piloto extremamente experiente, como todos eram lá naquela época. E a tripulação era composta por um outro piloto, um engenheiro de voo, um navegador e as comissárias de voo. Só faltava ter um office boy lá. O voo seguiu tranquilo por todas as etapas, e então partiu para o último trecho no dia 15 de outubro. Ele foi liberado para fazer a rota em direção ao aeroporto de São Francisco, via Green Airway 9, que é uma aerovia que existia naquela época e eles tinham que chegar em um ponto específico no espaço a 13 mil pés de altitude. Pois bem, o avião decolou de Honolulu, lá no Havaí, às 20h26 da noite, indo lá para São Francisco. E esse seria o último trecho daquela longa viagem com tempo previsto em voo de 8 horas e 18 minutos. A aeronave foi abastecida para um tempo de voo de 12 horas e 18 minutos, combustível bem a mais. O peso bruto de decolagem estava ali em 138 mil libras, mas o avião poderia decolar até com 144 mil, ou seja, estava com peso bom, abastecimento bom, estava tudo legal para fazer esse voo. A subida para a altitude inicial estava normal e os procedimentos de voo seguiam como rotina. Aí, quando chegou no ponto médio de voo, o comandante solicitou uma subida pré-planejada para fazer um voo VFR mais bonitão assim. É aquela VFR, é a condição atmosférica que permite que você faça um voo olhando para fora ao invés de se guiar pelos instrumentos.
E aí ele subiu para essa segunda altitude de 21 mil pés, que foi aprovada pelo ATC, que é o controlador de tráfego aéreo. Logo que ele chegou nos 21 mil pés, e simultaneamente com a redução de potência do motor, porque se você sobe mais não precisa fazer tanta força, o motor número 1 disparou e excedeu a velocidade normal. E esse disparo da hélice deveria ter embandeirado aquele motor automaticamente, mas isso não aconteceu. A velocidade do avião foi imediatamente reduzida, com o engenheiro de voo colocando os flaps para baixo e reduzindo a potência de todos os outros motores. E a tripulação fez várias tentativas de embandeirar aquela hélice do motor número 1 que não funcionaram. Embandeirar a hélice é o seguinte, ó. Normalmente a pá da hélice está assim, né? Jogando o ar para trás. Quando você embandeira, ela fica assim, ó, em direção ao sentido do vento. É como sua mão para fora do carro, da janela do carro. Se ela está assim, não vai ventar bastante na sua mão. Se você fizer assim, fica tranquilo voar. Então, isso é embandeirar. É reduzir o arrasto aerodinâmico que a hélice está fazendo. Mas como não foi possível controlar o motor ou embandeirar a hélice, o comandante decidiu parar totalmente o motor e cortou o suprimento de combustível e de óleo. Um pouco depois disso, houve uma momentânea redução da velocidade daquele motor, seguido de um forte baque. Mas a hélice continuou a girar pela força do vento. Neste momento, a velocidade diminuiu para 150 nós e a aeronave estava perdendo altitude a uma razão de 1000 pés a cada minuto, cerca de 300 metros. O comandante entrou em contato então com a estação meteorológica November, que é uma estação da Guarda Costeira dos Estados Unidos, e alertou a respeito da possibilidade de amerrissagem e solicitou assistência. A amerrissagem é um pouso sobre a água. Nesse momento, ele também alertou os passageiros a respeito da emergência e disse para eles se prepararem para a possibilidade de um pouso de impacto. Ih, rapaz. A rota do voo então foi alterada para Home In, que era perto dessa estação November, e o comandante subiu a potência dos motores 2, 3 e 4 para se preparar para a velocidade da descida. Mas foi nesse momento que a tripulação percebeu que o celular estava ligado, e aí ele colocou em modo avião, e ele percebeu que o motor 4 estava entregando somente parte de sua potência, mesmo com a manete toda à frente. Por isso, quando era 1h25 da manhã, eles contactaram novamente a estação November e informaram que a amerrissagem era iminente, ou seja, estava na hora de acontecer. Como resposta, eles receberam do navio da guarda costeira, que era um cutter, a direção de onde ele deveria realizar a amerrissagem. E durante a descida, a tripulação percebeu que eles poderiam manter a altitude a uma velocidade aproximada de 135 nós, com a potência total nos motores 2 e 3 e com a potência parcial ali naquele motor 4. Por volta de 1h37 da manhã, a aeronave sobrevoou o cutter. Logo antes de passar sobre esse cutter, a tripulação já havia feito os cálculos de alcance máximo de combustível que restava. E eles concluíram que esse combustível que restava nem dava para voltar para Honolulu, nem seguir para São Francisco. Ele estava exatamente no meio do caminho e sem combustível suficiente. Ficou ruim, né? O apoio que eles receberam do cutter foi incrível. Foi de um preparo imenso. Veja bem, lá do mar, esse navio disparou flares de iluminação aquática e foi posicionado em direção aonde a aeronave deveria pousar. Porque se vocês pensarem bem, era madrugada e com tudo escuro sobre o oceano, o piloto nem sabe que direção que a onda está. Então o navio estava auxiliando muito, mas mesmo assim a tripulação achou melhor adiar o pouso até o amanhecer, enquanto eles se mantinham próximo desse navio do cutter orbitando, tá? A guarda costeira solicitou que fossem informados 10 minutos antes do momento em que eles pretendessem fazer aquela amerrissagem. Isso ia permitir que o time de resgate tivesse absolutamente pronto e ali na hora para que lançassem uma trilha de espuma para marcar o local de orientação do pouso e também resgatar os sobreviventes. Por volta das 2h45 da manhã, enquanto os caras estão ali girando, gastando combustível, outra má notícia. O motor 4 parou de funcionar. E aí a potência despencou. Só que ao contrário do motor 1, a hélice do motor 4 foi para a posição bandeira. Ainda assim, com apenas 2 motores funcionando, o avião foi capaz de manter a altitude e continuou orbitando a estação November para queimar aquele combustível até o amanhecer chegar. E a estratégia deles era deixar a aeronave mais leve, para na hora do impacto com a água,
eles pudessem flutuar melhor. Às 5h40 da manhã, o comandante Og notificou o navio USS Pontchartrain que ele estava se preparando para pousar na água. E aí o navio colocou uma trilha de espuma posicionada para fazer a aterrissagem em um ângulo de 315 graus de bússola. A aeronave finalmente aterrissou, usando aquilo como referência às 6h15 da manhã. Tudo foi muito rápido e eficiente assim que o avião pousou. Os passageiros e a tripulação evacuaram com segurança, embarcaram em botes salva-vidas e livraram completamente a aeronave às 6h32. 15 minutinhos aí. E a aeronave afundou às 6h35. 3 minutos depois que a última pessoa saiu do avião. Que preparo, né? Tanto da tripulação quanto desse pessoal da guarda costeira. E olha como foi importante queimar o combustível durante a madrugada para ter essa aeronave mais leve justamente nesse momento. E só um detalhe aqui, tá? Como era previsto em projeto, a fuselagem do avião partiu pouco depois da porta principal da cabine. Muitos assentos desocupados estavam localizados nesta seção. Vários assentos à frente dessa seção foram arrancados e 2 crianças que estavam sendo seguradas foram lançadas dos braços de suas mães. Não houve fatalidades nem ferimentos graves e nenhum ocupante ficou incapacitado pela batida. No entanto, 5 pessoas tiveram ferimentos leves. E quando eu falo que os passageiros e a tripulação evacuaram em segurança, é claro que teve mais detalhes dessa história, né? E o mais interessante é que dá para ver que eles se organizaram muito bem para fazer isso. Por exemplo, depois que a aeronave parou, alguns membros da tripulação e os passageiros que haviam se voluntariado para ajudar na hora do pouso, removeram as portas de emergência. 2 botes com capacidade para 20 pessoas foram lançados pelas portas de emergência sobre as asas e um bote foi lançado pela porta principal. Todos os ocupantes conseguiram passar por essas saídas. Só que teve um probleminha antes disso. O bote que foi lançado pela porta principal acabou ficando preso contra a asa e a fuselagem por causa da cauda do avião que quebrou e acabou se movendo um pouquinho para a esquerda. Mas eles foram ágeis e algumas pessoas mudaram de bote passando por cima da asa. E um outro problema que eles enfrentaram foi que o bote lançado entre os motores 1 e 3 não inflou devidamente e acabou enchendo de água. Mas como a guarda costeira já estava ali de prontidão, eles foram puxados pelos oficiais. Todos foram então transferidos para o cutter Pontchartrain e aí a aeronave afundou completamente igual ao Titanic. E o que as investigações disseram? Bem, as investigações mostraram que a tripulação do voo estava devidamente qualificada e certificada. Se não tivessem fazendo tudo isso aí que eles fizeram. Além disso, as investigações apontaram que os despachos do voo estavam de acordo com as regulamentações governamentais e também com os procedimentos da companhia aérea. E olha essa informação que interessante. Todos os membros da tripulação haviam realizado um curso de aterrissagem, que é o pouso na água, recentemente. Será que isso fez diferença ou não? Treinamento, pessoal, é a melhor coisa que existe. Os investigadores também avaliaram que as condições meteorológicas não foram um fator determinante para a causa desse acidente. Na hora que eles pousaram lá no mar, o vento estava calmo, o céu estava parcialmente com nuvens e a temperatura da água do mar 23 graus. Ainda bem, foi melhor do que no Hudson lá que estava zerinho, né? O relatório aponta que aproximadamente 25 minutos antes de passar pelo ETP, que é o ponto de tempo equivalente, que foi atingido a 1h30 da manhã, uma subida foi iniciada, que é aquele dos 21 mil pés, vocês lembram, né? E ETP é esse ponto de tempo equivalente, é o ponto na rota em que de voos muito longos, em que a distância, tanto para você ir para frente, como para você voltar para trás em caso de qualquer problema, é exatamente o mesmo. Vocês lembram de tudo que começou depois do avião ter subido para 21 mil pés, né? Logo depois da aeronave ter sido nivelada nessa segunda altitude, o copiloto notou uma vibração nos controles e um aumento no barulho das hélices. Falei igual meu filho agora, marulho, é barulho. Até este momento, o voo havia seguido como rotina. E quando ele notou que o tacômetro do motor 1 estava indicando 2.900 RPM, ele imediatamente pressionou o botão para embandeirar a hélice daquele motor. E na sequência já baixou os flaps e colocou em 30 graus. O engenheiro de voo
foi lá na manete do punho de fogo no motor 1 e fechou o acelerador e cortou os controles de mistura. Ele então reduziu a potência dos outros 3 motores para ajudar a reduzir a velocidade do avião, que acelerou por causa daquela rotação excessiva. E nesse momento, as rotações por minuto daquele motor tiveram o maior registro de velocidade. O comandante, que estava realizando tarefas de navegação lá na mesa de navegação, tinha acabado de retornar para o assento quando aconteceu isso. E depois de diversas tentativas frustradas de embandeirar a hélice, ele chamou o engenheiro de voo para cortar o suprimento de óleo daquele motor, para ver se o motor parava por travamento. Cerca de 2 a 3 minutos depois que isso foi feito, a tripulação notou uma redução momentânea no RPM. Então, um baque forte. O motor tinha travado. Só que a hélice continuou molinando. E as investigações também indicaram que diversas tentativas foram realizadas ao longo do restante do voo para embandeirar aquela hélice do motor 1. Durante essa emergência toda lá no cockpit, aí os tripulantes chamaram a estação November. E a estação November passou as indicações da aeronave em relação ao navio, o Port Chantrain, que estava lá. E aí eles... vamos lá para perto do navio. E à medida que a queima do combustível foi diminuindo, o peso do avião, né, porque você queima combustível, você diminui o peso do avião, o avião conseguiu se manter em uma altitude de 5.000 pés. E várias aproximações para o pouso foram treinadas para determinar a controlabilidade do avião em baixa velocidade. A aeronave desceu para cerca de 5.000 pés e manteve uma velocidade ali de 135 nós, com os flaps levantados. E é interessante comentar que a tripulação ficou em constante contato com o November, que é a estação, e informou o Honolulu também da situação. E a estação November enviou informações das condições do tempo, vento, condições do mar, para o local provável de onde eles iam aterrissar. Os comissários de voo tinham dado instruções a todos os passageiros para remover os óculos, sapatos, objetos cortantes dos seus bolsos, isso é muito importante, e vestirem os coletes salva-vidas, mas não inflar dentro do avião, vocês lembram disso, né? Os coletes de adultos foram improvisados para essas 3 crianças que estavam no avião. Durante essa preparação, a tripulação de voo também preferiu realocar todos os passageiros nos assentos que eles consideravam mais seguros, que era a frente da seção da cauda, onde o comandante acreditava que a aeronave ia se romper no impacto. E as comissárias instruíram todos a se curvarem para a frente e abraçar as pernas, né? E quando a aeronave sobrevoou November, as preparações para o pouso já estavam prontas. Bom, como a aeronave afundou e nunca foi recuperada, não se conseguiu chegar ao fundo do problema do que aconteceu com os motores. Mas mesmo assim, para o comitê ficou claro que aconteceram 2 falhas mecânicas, uma sem relação com a outra. E por isso, cada uma dessas panes deveria ser tratada individualmente. A primeira falha foi a do disparo do motor 1 e incapacidade de embandeirar sua hélice. É mais provável que essa impossibilidade de embandeirar tenha sido causada pelo mesmo mau funcionamento que resultou no disparo original do motor. E por causa desse acidente, um novo sistema de transferência de óleo da hélice foi redesenhado pelo fabricante menos de 1 ano depois do pouso forçado. Vocês lembram que ano que a gente está, né? Vocês já viram como é importante o aprendizado de acidente para modificar um avião. É verdade. Já em relação ao motor 4, aparentemente a perda inicial de potência foi resultado de uma redução de passagem de ar através do carburador do motor. Uma outra coisa interessante é que antes desse acidente já se sabia dos efeitos do arrasto de uma hélice não embandeirada. Só que não existiam muitos estudos e dados com precisão sobre esse assunto. A gente está falando de um projeto lá da década de 50, né? E não tinha simulações computadorizadas para entender o que aconteceu. E normalmente, para o cálculo de combustível de uma aeronave, eles consideravam como se apenas 2 motores dos 4 estivessem em funcionamento. Mas eles jamais conseguiram imaginar que o efeito do arrasto seria tão grande. E por isso esse acidente contribuiu para que a indústria entendesse melhor o efeito do arrasto numa hélice não embandeirada de um motor que não está funcionando. Sinceramente, hein, pessoal? A capacidade de tomada de decisões dos pilotos, o preparo de quem estava no navio, a rapidez da equipe de resgate, tudo isso foi sensacional. As capacidades das comissárias de bordo em acalmar os passageiros, preparar todos eles, teve bastante tempo de preparação e imaginando todas as formas possíveis de impacto. Então, dentro desse avião só tinham heróis a bordo, hein? E essa é mais uma história que merecia um filme, né, não? Vocês não acham? Ia ser legal. O Samuel L. Jackson lá atrás, sem serpente. E pousando na água? Legal, né? Se gostou, deixa o seu valeu demais, considere apoiar o canal clicando no botão Seja Membro. Seu nome fica aqui nos créditos junto com esses amigos e você ainda ganha 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Se inscreva no canal se não for inscrito, um grande abraço e
Até o próximo voo!